Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Justiça ouve testemunhas de acusação no processo da Operação Judas. Robinson Faria promete não olhar o retrovisor e deseja pacto político para governar o Rio Grande do Norte. O assessor parlamentar Adriano Gadelha, do PT, um dos nomes da equipe de transição do governador eleito Robinson Faria, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. A Justiça ouve testemunhas de acusação no processo da Operação Judas. Os desembargadores aposentados, Rafael Godeiro e Oswaldo Cruz, são réus. Veja na reportagem. Mais uma etapa do julgamento dos envolvidos na Operação Judas foi realizada na manhã desta segunda-feira. 3 novas testemunhas foram ouvidas pelo juiz Ivanaldo Bezerra, titulado da 8ª Vara Criminal de Natal. As testemunhas são Elton John Marques de Oliveira, do setor de precatórios, Lisiane Martins de Medeiros e Roberta Veríssimo de Oliveira, lotadas na ouvidoria do TJRN. As acusações são contra os desembargadores aposentados Rafael Godeiro e Oswaldo Cruz, apontados como beneficiários do esquema fraudulento, onde a ex-chefe da divisão de precatórios, Carla Albarana, desviou cerca de 14 milhões de reais. Apesar das acusações, os desembargadores permanecem em liberdade e deverão ser ouvidos pela Justiça após os depoimentos das testemunhas. O juiz Luiz Alberto Dantas também deve ser ouvido hoje. Ele e o desembargador aposentado Caio Alencar são os responsáveis pelas investigações internas no Judiciário. No depoimento, ele deve expor o que foi encontrado sobre a investigação. Política. O governador eleito Robinson Faria diz que vai começar o governo dando uma resposta ao povo que o elegeu e não olhando pelo retrovisor. O parlamentar, aliás, o vice-governador, afirma que não vai pedir tempo para arrumar a casa. Ele diz que vai quebrar um paradigma e vai começar mostrando a mudança, afirmou Robinson, que me concedeu entrevista hoje de manhã no Jornal 96. Robinson diz que assumiu o risco de ser governador e que vai ter que ousar e acertar. Ele confia na gestão e diz que estudou e se preparou para ser governador. Robinson disse que vai marcar uma reunião com a bancada federal e estender a mão aos adversários. Ele disse que não se faz política com ódio e disse que não tem inimigos, e sim adversários na política. Robinson Faria disse que vai governar em favor do Estado e que não será por causa da campanha que ele vai deixar de procurar Henrique Eduardo Alves, Garibaldi Alves Filho e José Agripino Maia, que foram os adversários dele na atual campanha. Robinson falou ainda sobre o seu plano de governo e como pretende administrar o Rio Grande do Norte. A equipe de transição, ele disse que a transição entre o governo de Rosalba e o dele começa formalmente nesta segunda-feira. Para Robinson, esse processo vai se dar em clima de harmonia. Rosalba já ligou para o governador eleito e disse que vai colaborar com as informações. Robinson nega que houve entendimento político, mas garante que não há clima de hostilidade com a governadora Rosalba. Ele disse tranquilo e confia na equipe de transição e no clima de boa vontade no governo. Entre os nomes que compõem a equipe de transição estão o deputado Fernando Mineiro, do PT, que foi convidado pessoalmente por Robinson, e o PT também indicou o nome de Adriano Gadelha. Adriano que vai ser meu entrevistado daqui a pouquinho no RN Acontece. Também vão fazer parte da equipe de transição de Robinson, Tatiana Mendes Cunha, advogada, e o vice-governador eleito, Fábio Dantas, que será o coordenador da equipe. A Caixa Econômica, segundo Robinson, deve indicar um nome e a UFRN outro. Até o início desta tarde, segunda-feira, os nomes serão divulgados por meio da assessoria do Robinson Faria. A meta é fazer um levantamento da folha, dos serviços terceirizados e da dívida ativa. Robinson ressalta que fará um governo técnico e, quanto às críticas em relação ao assunto, ele diz que
os críticos devem aguardar os resultados. Robson diz que, para salvar o Rio Grande do Norte, é preciso ter uma equipe com planejamento e que tenha um núcleo de pensadores. Ele pretende convocar a sociedade civil para governar com ele. Ele disse que vai montar um grupo de colaboradores que vai ajudar o Estado a se preparar para as próximas gerações e não para as próximas eleições. A participação do PT no governo. Robson disse e reconhece a importância do partido na sua eleição. Diz que a campanha foi coerente. Segundo ele, o PT foi parceiro total e ele não seria governador se não tivesse tido o apoio total do PT. A aliança foi importante para ele e, segundo Robson, para Fátima Bezerra, que foi eleita senadora. O vice-governador fala que a vitória foi completa, elegendo ele e Fátima para o Senado e a reeleição da presidente Dilma. PMDB, sobre a possibilidade de procurar o PMDB, o governador eleito disse que não faz política com ódio e que esse ódio faz parte dos caciques do Estado que foram derrotados. Segundo Robson, o povo não suporta mais o estilo radical e disse que vai conversar com todos os políticos. Diz que não tem inimigos e que pretende governar para todos os municípios. Será um governador municipalista. Robson me disse ainda que vai marcar uma reunião com a bancada federal e estender a mão aos adversários. E não será por causa da campanha arredia que vai deixar de procurar Henrique, como eu já citei. Segundo Robson Faria, ele vai lutar para ser o melhor governador do Rio Grande do Norte. Nunca houve na história do Rio Grande do Norte uma eleição tão desproporcional, me disse ele. Em muitas cidades não tinha palanque para subir, destacou Robson. Sobre a Assembleia Legislativa, Robson Faria diz que não se assusta por não ter maioria na Assembleia Legislativa neste momento. Ele fala que vai partir dos 8 deputados, 6 que foram eleitos e 2 que já estiveram com ele neste segundo turno da eleição. Ele vai partir desses 8 deputados para costurar a bancada na Assembleia. Não tem receio porque, voltou a dizer, não tem inimigos, todos o conhecem na Assembleia e sabem do político de fácil diálogo, ele destacou. Sobre a eleição da mesa diretora, Robson disse que os deputados ainda vão dialogar. A Assembleia é um colegiado que tem seu presidente, tem a liderança sobre o colegiado. Em relação aos demais poderes, ele disse que vai cumprir o que manda a lei. Em relação à questão orçamentária, ele disse que nada será judicializado e vai tentar conversar, dialogar sempre para cumprir o que reza a Carta Magna Federal. Corte nos poderes. Sobre os cortes nos poderes, Robson Faria falou apenas em corte no Executivo e garante que, se for preciso estabelecer corte, isso não quer dizer que vai cortar os direitos do servidor, que serão, segundo ele, os servidores serão parceiros da sua gestão. Ele diz que só pode responder pelo Executivo e que o Estado deve ter competência para buscar projetos e planejamentos. Ele diz que vai fazer um governo com transparência e vai renegociar as dívidas e que o Rio Grande do Norte não pode ser um Estado caloteiro. Sobre a folha de pagamento, ele fez o seguinte comentário. Sobre o pagamento, Robson fala que sua intenção é cumprir o pagamento do servidor em dia e devolver a ele a autoestima e a vontade de trabalhar com prazer. Para evitar a crise, o governador eleito afirma que é preciso planejar e que tem setores que não faltam dinheiro, e sim gestão. Robson disse que vai fazer uma central de compras únicas para dar transparência e a sociedade fiscalizar. Prioridades. As prioridades de Robson são segurança e saúde. Na segurança pública, ele disse que vai estabelecer um compromisso com a Polícia Militar de plano de carreira e promoções, mas também vai estabelecer metas para cobrar mais segurança para que a população tenha resposta nas ruas. Na saúde, ele vai acabar com a indicação de diretores de hospitais, que agora terá que ter um perfil técnico. O governador vai cumprir o compromisso, a promessa que fez de dar expediente no Alfredo Gugel, nos hospitais regionais, para ver em loco a situação de cada um. Sobre o secretariado, por fim, ele deve anunciar de forma gradual a partir de dezembro, não vai ser em bloco. Robson garante que a equipe de transição não é uma sinalização da equipe de governo.
Ouça a entrevista completa no portal nominuto.com, www.nominuto.com. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta segunda-feira, a Veja traz aqui a Operação Mãos Sujas. Os acusados do maior caso de corrupção da história brasileira manobram para tirar de cena o juiz responsável pelo processo, que é o juiz Sérgio Moro. A revista Isto É traz aqui: muda já Dilma. O Brasil exige ações imediatas e quer mais do que promessa ou discurso. A revista Época traz aqui o que o Brasil quer de Dilma. Dilma Rousseff foi eleita há uma semana atrás. Saúde é um assunto sério. A Apvida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste. Não para de crescer. Aqui no Rio Grande do Norte, a Apvida tem realizado grandes investimentos no Hospital Antônio Prudente, que vai ganhar em breve uma nova hemodinâmica. Também vai ser ampliado e modernizado nas suas emergências adulto e pediátrica. Além de toda essa estrutura, o povo do Rio Grande do Norte conta com 5 APclínicas e o pronto atendimento na Zona Norte de Natal. Tanto investimento é pensando na saúde e no bem-estar de seus clientes. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora para o 3220-5021, 3220-5021. Faça seu plano, Apvida, saúde ao seu alcance. Veja a seguir minha entrevista com Adriano Gadelha, assessor parlamentar da senadora eleita Fátima Bezerra, um dos nomes da equipe de transição do governador Robinson Faria, governador eleito. Eu volto em instantes, o RN Acontece. Ele é o nome da senadora eleita Fátima Bezerra na equipe de transição do governador eleito Robinson Faria. O governador me disse isso hoje de manhã. O processo de transição começa hoje com o encontro da governadora que sai e o governador que entra, logo mais às 16h na governadoria. Meu convidado hoje é Adriano Gadelha, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Diógenes. Estamos aqui à disposição para dialogar um pouco sobre o Rio Grande do Norte. Qual a expectativa para este processo de transição de governo que começa formalmente hoje? Eu acho que nesse primeiro momento, Diógenes, é muito mais para a gente fazer uma avaliação de números e pegar dados e informações, como é que se encontra o Estado. Eu acho que é um momento de juntar em cada secretaria, em cada órgão do governo, qual é a situação que tem cada poder, o que se relaciona com folha de pagamento, o que é que tem a ver com as dívidas que o Estado tem, para que a gente, a partir desses números, possam oferecer ao governador alternativas. Na verdade, a decisão total é dele. Essa equipe de transição deve trabalhar dando números, mas a decisão total será do governador. Robinson me dizia hoje de manhã que espera um processo tranquilo, né, e produtivo, principalmente jogando luz em torno das dívidas que o Estado tem. Esse é o foco, Adriano? Eu acho que é o seguinte, Diógenes, eu acho que nesse momento a gente tem uma responsabilidade com o Estado do Rio Grande do Norte muito grande. Nós temos um Estado que precisa apostar nos novos investimentos, mas antes disso tem que saber qual é a situação real dele. Não dá para a gente criar uma expectativa falsa numa população que imagina, depois de ter passado um processo eleitoral, a gente poder dar resultado. Eu acho que esse momento é o que é que o Estado deve, a quem deve e como tem que pagar. Como é que está a situação da folha de pagamento do Estado? E, a partir daí, oferecer ao governador a oportunidade dele escolher a equipe dele e, em cima dessa situação, a gente imaginar o que é que o Estado tem que fazer a partir de agora. O Estado do Rio Grande do Norte não pode viver apenas fazendo pagamento de pessoal, não pode apenas fazer pagamento de terceirizado, mas sem ter investimento futuro. Eu acho que esse é o grande desafio para que a gente possa fazer que o Rio Grande do Norte possa crescer nos próximos 4 anos. O senhor e o deputado Fernando Mineiro são os representantes do Partido dos Trabalhadores nesse processo de transição. Inclusive um convite feito pelo governador eleito, que reconhece a importância do PT na eleição dele. Eu pergunto, qual é o espírito dos senhores, do Partido dos Trabalhadores, nesse processo, já que vocês foram críticos, né, duros, do atual governo, o governo de Rosalba Ciarlino? Olha, eu acho que o PT tem uma contribuição importante a dar, e aí eu quero, mais uma vez, enaltecer a pessoa do deputado Fernando Mineiro. Eu acho que ele está entre os parlamentares do Rio Grande do Norte que conhece a fundo essa situação em que o Estado... É um estudioso de orçamento, né, Mineiro? E Mineiro é daquele que trata as coisas com muita seriedade, principalmente no aspecto orçamentário e planejamento, naquilo que ele faz.
Eu acho que é uma oportunidade que ele possa trazer para a equipe de transição de quem viveu ao longo desses últimos 12 anos a Assembleia Legislativa, principalmente se dedicou a discutir orçamento e planejamento desse Estado. Mas qual é o espírito do PT nesse processo de transição? O espírito do PT ofereceu ao governador dados e informação para que ele tenha saída, para que possa cumprir aquilo que em praça pública ele defendeu. O PT, mais do que nunca, será um parceiro, não só do processo eleitoral, mas um parceiro para ajudar a governar, se assim ele achar que o PT pode ajudar. E mais do que nunca, eu acho que oferecer ao governador condições técnicas para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Eu acho que a parte política vai caber a ele, que é governador e foi eleito pelo povo. O governador demonstrou desarmamento de espírito. Também o PT vai desarmado para essa discussão de números? Vai, Diógenes, porque o PT teve a experiência de já ter contribuído no governo do Estado e tem experiência de poder juntar o que é feito no governo federal para poder fazer com que essa ação ela possa acontecer aqui no Estado. O PT estará desarmado e estará pronto para contribuir para que o Estado possa sair da situação que se encontra. O fato da governadora Rosalba ter votado em Fátima Bezerra e ter tornado isso público desarma os espíritos dos petistas nesse momento? Nós sempre dissemos que não íamos rejeitar voto de ninguém. E a senadora Fátima não rejeitou o voto de ninguém. Eu acho que a governadora Rosalba fez uma opção correta em ter votado na melhor senadora do Estado do Rio Grande do Norte. Mas o senhor reconhece que ela foi importante para os votos de Fátima na região oeste e em Mossoró. Não só a senadora eleita, mas também Dilma Rousseff. A Rosalba votou em Dilma. Não tenha dúvida que Rosalba é uma liderança política, é inquestionável a liderança dela, e é bem verdade que o cidadão que acompanha a Rosalba, ao saber qual era o voto dela, pode ter contribuído muito para Dilma, para o próprio Robson, que ela já veio anunciar basicamente no segundo turno, e também para a senadora Fátima. Mas eu acho que esse momento, eu acho que eu vou seguir a mesma linha de raciocínio do governador. Não está na hora de você olhar o retrovisor, está na hora de você olhar à frente. O Estado do Rio Grande do Norte está toda hora pedindo, exigindo de todos nós darmos as mãos para que a gente possa tirar o Estado da situação em que se encontra. Adriano Gadelha, hoje o governador eleito falou também em estender a mão aos adversários e tentar reunir a bancada federal ainda antes da posse, esse mês de novembro ou dezembro. O que você achou dessas declarações do governador eleito? Eu acho que o governador começou bem hoje de manhã. Primeiro, sendo entrevistado por você lá na 96 FM. Segundo, fazer visita ao Tribunal de Contas do Estado, procurar o Ministério Público, discutir com o Tribunal de Justiça. A sequência, o governador tem que fazer é discutir com os setores organizados da sociedade, discutir com as federações de trabalhadores e de sindicatos, discutir com a Federação da Indústria, do Comércio, do Transporte, da Agricultura. Eu acho que é dialogando que ele começa bem. Eu acho que ele não tem que esperar sentar na cadeira no dia 1º de janeiro para poder dialogar. Pelo contrário, eu acho que ele tem que ouvir. Se o governador perguntasse, a minha opinião seria essa, continuar fazendo o que ele vem feito nos últimos tempos, mas sem perder de vista que tem que ouvir a sociedade. Eu acho que esse é um aprendizado. Eu acho que tem que continuar calçando a sandália da humildade. Aprender, ouvir as pessoas para que essas pessoas possam sentir parte e possam ajudar a construir o governo dele. Hoje de manhã ele me dizia que não vai pedir 100 dias, 200 dias, 300 dias, como é de praxe quem assume o governo, a administração, seja na prefeitura ou seja no governo. Ele disse que não vai querer tempo. Qual é a leitura que você faz desse tipo de declaração? Eu acho que a leitura... Já pode ser cobrado no primeiro dia? Eu acho que a leitura começa a partir desses momentos que antecedem a posse. Acho que as iniciativas estão sendo dadas em dialogar, em conversar, eu acho que ele já começa o governo. O governador Robson, quando coloca claramente que vai dialogar com o atual governo, independente de posições contrárias políticas que tiveram, o que está em jogo é o Estado. Eu acho que ele começa bem. Eu acho que 100 dias que a gente coloca
é como se você pactuasse e não tivesse uma obrigatoriedade dos 100 dias. Não, você tem uma obrigatoriedade a partir do dia 1º de janeiro. Mas ele está falando muito em pacto agora, né? Não só pacto do ponto de vista administrativo, institucional, ele vai procurar os poderes para tentar apaziguar a situação, que hoje não é boa a relação entre os poderes, mas fala até em pactuação política. Eu acho, Diógenes, que o governador tem que abrir para a sociedade como um todo qual é a situação que o Estado está passando. Porque ele só pode pedir contribuição de qualquer instituição, de qualquer governo ou do poder legislativo, se ele abrir para a sociedade tomar conhecimento. O senhor acredita na transparência prometida pelo governador? Eu acho que esse é um pacto que o governador vem fazendo durante a campanha, de ser transparente com os dados e com as informações que o Estado tem. E essa é a única alternativa que eu acho que ele tem para chamar a sociedade para ajudar a governá-lo. Eu queria uma avaliação de Adriano Gadelha sobre a reeleição da presidente Dilma Rousseff, né? Dilma que foi reeleita numa das mais disputadas eleições presidenciais desde a redemocratização. Foi por pouco? Eu diria que o país fez uma boa discussão. Eu acho que a gente teve uma oportunidade, depois das eleições de 89, da gente fazer um debate de 2 projetos. Um projeto que é o nosso, que vem há 12 anos mudando o país. Temos certeza que aquilo que a gente mudou, a gente tem a condição moral e política de continuar mudando, porque já o fez. E do outro lado, um outro projeto que pode ter ocorrido no passado, mas não conseguiu desenvolver o Brasil como o presidente Lula e a presidente Dilma fez nos últimos 12 anos. Acho, Diógenes, que se você pegar a aprovação do governo Dilma e comparar com o resultado da eleição, eu não acho que o país está dividido. A grande maioria do povo, entre ótimo, bom e regular, aprova a gestão da presidente Dilma. Significa dizer que poderia até fazer uma outra opção, mas continua. O Brasil não está dividido. Eu acho que o Brasil vai avançar. Por exemplo, a presidente passou a campanha toda batendo nos adversários, principalmente Marina e Aécio, dizendo que não ia subir juros, que não ia entregar Banco Central a banqueiro, que a questão dos cortes nos gastos públicos. Nós temos aí aumento de juros na primeira semana, a discussão de um banqueiro para o Banco Central e corte dos gastos que ela precisa fazer. Como é que você primeiro, Diógenes, eu acho que não deixar muito claro que a presidente nunca foi lá para o Copom e obrigou a aumentar ou diminuir juros. Ela sempre respeitou aquela política. Sim, mas ela atacou muito os adversários nessa questão dos juros mas se você fizer uma série histórica, com certeza os juros que está sendo pago, apesar de ser alto no Brasil, é bem menor do que os governos tucanos que aconteceram por aí. Pode fazer uma série histórica. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que trabalhar nesse sentido e a presidente vai trabalhar inclusive para deixar os juros como o povo pode pagar, apesar de juros não ser bom pagar em qualquer circunstância. O que esperar de Fátima Bezerra no Senado da República? Se você fizer uma retrospectiva da história como deputada federal, nós vamos ter uma mulher continuando trabalhando, pensando na educação do Estado, olhando e fazendo política independente da cor partidária e uma ação republicana. Não tenha dúvida, se ela trabalhou bem como deputada federal, como senadora, vai fazer muito mais. Sentimento de frustração pela não eleição para deputado federal? Você que teve sua primeira experiência nessa eleição passada? Acho que, Diógenes, nós trabalhamos como um coletivo que imaginávamos que era possível fazer 3 vagas. 3 deputados federais. A única frustração é não ter conseguido as 3 vagas. Quanto ao resultado eleitoral que tivemos, enquanto partido, com os 8 candidatos que o PT contribuiu, nós tivemos uma votação que estávamos esperando. Mais de 34 mil votos? Não só a mim individualmente, como o PT contribuiu com 137 mil votos para a coligação. Então, nós fizemos a nossa parte. É dessa forma que a gente sente. E a gente faz política independente de estar ou não eleito. A gente faz política porque acredita que é possível mudar a vida das pessoas com seriedade. Muito obrigado. Conversei com o assessor parlamentar, a senadora eleita Fátima Bezerra, Adriano Gadelha. Obrigado, Adriano. Adriano que vai fazer parte da equipe de transição do governador Robson Faria. Obrigado por sua presença. Obrigado, Diógenes, mais uma vez. A todos uma boa tarde. Assista a reprise do programa logo mais no Portal No Minuto. Obrigado pela audiência. Vocês vão ficar com a programação da Band. Eu volto amanhã.